Bom, caros amigos do Arquivo e do TV História, estamos aqui hoje nesse primeiro vídeo do ano para falar de uma figura importantíssima e essencial na história da televisão brasileira. É nada mais nada menos sobre Flávio Cavalcante. E para falar sobre esse grande nome da nossa TV, estamos aqui com Flávio Cavalcante Júnior, filho do apresentador, que está lançando um novo livro que já está à venda na internet, nas livrarias, que é o Senhor TV, A Vida com Meu Pai, Flávio Cavalcante, pela editora Matrix. Bom, antes de tudo, antes de a gente começar esse papo, Flávio, eu queria te agradecer por você ter colocado o seu tempo à disposição, ter aceito o convite. É uma alegria tremenda receber você aqui para falar não só do seu livro, mas também, claro, da sua relação com seu pai, das histórias que ele teve, que são inúmeras histórias na televisão. Muito obrigado, Flávio. Prazer estar aqui com você. Obviamente, tenho o maior interesse em divulgar o livro. O livro conta uma parte importante da história do meu pai, que deixou uma marca muito grande na televisão brasileira. Enfim, ele tinha tanta história, que estava aqui tudo guardado dentro de mim. E os amigos com quem eu conversava sobre elas, você precisa escrever um livro sobre isso, você precisa escrever um livro sobre isso. Tanto falaram que precisava escrever um livro sobre isso, que eu resolvi escrever um livro sobre isso. Eu acho que vale a pena. Tem histórias realmente muito, muito boas, inéditas e que mostram a ousadia e a coragem e a ousadia desse apresentador, desse jornalista e desse apresentador que foi Flávio Cavalcante, meu pai. E é essencial que as novas gerações que não assistiram ao Flávio, que leiam o livro, que busquem na internet a história, os vídeos, porque é incrível o que ele fazia na televisão, a forma que ele apresentava o programa, a forma que ele dava suas opiniões. Então é aquilo, concordando ou não com as opiniões do Flávio, ele foi único. Ele era único no modo de apresentar um programa, de revelar grandes nomes da música brasileira, de colocar jovens figuras ali, seja da música, seja jornalistas no seu júri, enfim, é muita história, é muita coisa bacana. Bom, Flávio, você falou que a sua ideia, você já tinha essa ideia, você quis colocar para fora toda essa história, mas como é que surgiu? Isso foi aos poucos a ideia do livro? Já era uma coisa antiga? Como é que foi surgindo essa ideia? Olha, a Léa Penteado, que é jornalista, que trabalhou com o papai durante muitos anos, a querida Léa Penteado, escreveu há uns 20 anos atrás um livro chamado Um Instante Maestro, porque ela foi assessora do papai durante muitos anos. Assessora e amiga, e tinha uma relação de filha com o papai. E, portanto, tinha uma relação de irmã comigo, tem uma relação de irmã comigo até hoje. Então, ela lançou um livro contando a visão dela e a participação dela na nossa vida e tal. E eu sempre achei que tinha mais história para contar, entendeu? Principalmente as histórias que eu vivi diretamente junto com o papai, porque eu comecei minha vida profissional, obviamente, trabalhando com ele. Então, passei meus primeiros anos de trabalho, 5, 6 primeiros anos de trabalho, trabalhando com ele full time. Então, nós dividíamos uma tabelinha entre pai e patrão. Era pai e patrão, patrão-pai. Às vezes misturava esse jogo. De vez em quando eu não sabia se a relação estava mais para pai ou mais para... Porque elas mudavam. Ou mais para pai ou mais para patrão. Eu sentia que merecia que a gente contasse essa história. E é a história que eu coloquei no livro. Quer dizer, está ali a vida dele, está ali os sentimentos dele, está ali o que ele pensava a respeito de muitos temas, todos eles muito polêmicos. O velho adorava uma polêmica, ele adorava uma polêmica. Ele dizia dentro de casa que se as pessoas relaxarem ao assistir o programa dele, acabam dormindo. Então, ele não pode, ele tem que deixar as pessoas na ponta do sofá, que sabe que ali vai sair uma notícia importante, vai sair algum fato novo de interesse e tal. Então, é isso que ele fez e é isso que eu passei para o meu livro. E eu acho que as pessoas estão curtindo, quem já leu,
está curtindo. Eu conto um pouquinho da minha história pessoal depois que eu parei de trabalhar com o papai, que chegou um ponto da nossa vida de trabalho juntos que havia uma suspeita dele e minha do que eu conseguiria fazer sem estar junto com ele. Eu, como assessor dele, eu teria outro espaço na vida profissional, além de ser assessor dele, e eu fui viver essa experiência. E eu acho que eu vivi bem essa experiência. Então, eu trabalhei anos e anos e anos, basicamente em 3 empresas grandes. O SBT, em primeiro lugar, a Bloch, a Bloch, em primeiro lugar, a Manchete, onde eu comecei lá como contato de fatos e fotos e terminei diretor-geral da empresa em Brasília. E depois o SBT, onde eu fiquei mais de 18 anos trabalhando como diretor regional da Bloch, do SBT em Brasília. E, finalmente, a Artplan, a agência dos Medinas, lá do Roberto Medina, onde eu fui diretor de atendimento da agência. E isso aí deu uma pacificação boa na minha relação, porque o papai passou a ter mais confiança, né, de que não, o filho tem voo próprio, tem espaço próprio. E eu fiquei mais relaxado também, e a gente voltou a ser, nos últimos momentos da vida dele, ele, infelizmente, faleceu muito cedo, com 63 anos de idade apenas, em 86. Ele, nesses últimos momentos, nós tínhamos uma relação muito mais de irmãos e amigos do que... Não de pai nunca deixou de ter, mas acrescentava essa relação de pai, as de irmão e de amigo, a gente dividia muita coisa. É isso. É interessante falar nesse ponto, eu acho que a gente talvez vá para o final, vamos dizer assim, mas nos últimos anos da vida do Flávio, em que ele estava no SBT, em que era até uma época que o SBT estava começando aquele crescimento, né, trazendo a Hebe, enfim, a gente vê nesses vídeos que o Flávio estava muito feliz ali. Você acredita que... Ele estava muito... Perdão, não... Ele estava muito feliz no SBT, sim, né? Ele estava muito satisfeito, né? E como é que você avalia esses últimos tempos? Porque muita gente fala que o Flávio era muito nervoso, que ele ficava bravo, que ele tinha uns rompantes. Você acha que isso contribuiu ou é, na verdade, mais um achismo popular de que aqueles rompantes, aquela coisa dele contribuiu para que ele fosse embora tão cedo? Deixa eu te contar uma coisa muito direta e muito sincera. O papai tinha uma fama, que o próprio Silvio achava que ele, Flávio, era assim, de brigão, de criar com dor de caso e tal. Na realidade, o papai só brigava por uma coisa na televisão brasileira, para receber seus salários em dia, porque eles atrasavam muito. A Tupi quebrou meu pai. Papai perdeu a casa de Petrópolis, que era um patrimônio, o maior patrimônio que ele fez na vida dele, perdeu a casa em dívida, porque não recebia os honorários do Gero Social da Tupi. Então, ele ficava nervoso com uma coisa só, não receber o pagamento dele. Sendo que, detalhe, não era só o salário dele, ele tinha uma empresa que cuidava do programa. Quem contratava os artistas e os produtores e a equipe, os jornalistas, era ele, eu trabalhando com ele. Então, nós tínhamos uma carga financeira muito grande por trás. Ora, quando você trabalha e você não recebe, então, realmente, ele criou muito caso. Acontece que, quando ele foi trabalhar no SBT, eu garanti ao papai o seguinte: aqui no SBT não tem salário atrasado. E não tem na história do SBT um mês sequer de salário atrasado. Honra seja feita à empresa e ao Silvio Santos. Não tem. Então, eu falei: Silvio, papai, pode vir para cá. Eu era diretor do Silvio em Brasília. Pode vir para cá, ir para São Paulo, fazer sobre... Você pode ter todos os problemas do mundo, e não terá, mas você não vai ter também, que é o dos salários. Então, ele passou em paz, feliz da vida, trabalhando os últimos 4 anos da vida dele
no SBT, sem nenhum problema financeiro, recebendo em dia, bonitinho, e teve uma vida muito tranquila, foi muito feliz lá. O programa era às quintas-feiras, me parece, esse programa do Flávio Cavalcante, era às quintas-feiras, tranquilo, produção correta, o diretor do programa era escolhido em comum acordo com o papai. Não, olha, foi um momento de paz, esses 3 últimos anos muito precoces, em que ele acabou falecendo. O que é bacana assim nesses vídeos é que a gente nota o quanto ele estava contente. E uma coisa que você falou dessa questão da Tupi, a gente entrevistou Humberto Mesquita, a gente falou sobre o fim da Tupi, a greve de São Paulo, enfim. E uma das coisas interessantes é que nos anos 80, no programa da Marília Gabriela, o Flávio fala que uma das coisas mais tristes que ele sentiu foi o fechamento da Tupi. Que Sim, mesmo com todos, ele adorava a Tupi, né? Adorava, porque foi a raiz dele, era a raiz dele na televisão. Ele adorava a Tupi, adorava o endereço da Tupi aqui no Rio de Janeiro, ficava ali na Urca, um casarão lindo, que tinha sido um cassino na época do jogo aqui no Brasil, é o Cassino da Urca, um prédio lindo na beira da praia. Ele adorava o ambiente da Tupi, ele adorava os funcionários da Tupi, mas tinha esse terror que era, enfim, não conseguir se remunerar em dia, nem a ele, nem a equipe de produção dele. Nós tínhamos artistas contratados. Olha, nós, durante uma fase, no início dos anos 70, você tinha, no programa Flávio Cavalcante, contratado Elis Regina, Simonal, Roberto Carlos, Jorge Ben, cada um fazia um programa por mês, ok? Então, era uma semana dentro do programa vinha o Roberto, na outra semana vinha Elis, na outra semana vinha o Simonal, da outra semana Chico Anísio contando histórias. Isso, obviamente, custava dinheiro, que a gente se ressarcia com a Tupi. Quando a Tupi começou a atrasar, realmente gerou muitos problemas, e nós tivemos muita compreensão dos artistas, que todos sabiam que o papai não era o responsável pelos atrasos, foram muito compreensíveis. Pra você ter uma ideia, o Roberto Carlos chegou a fazer 2 programas de graça, sem cobrar nada, porque ele sabia que nós estávamos em dificuldade e que nós não éramos responsáveis por essa dificuldade. Então, a classe artística foi muito solidária com aquele momento financeiro, da tragédia financeira, que culminou na falência da Tupi e na inauguração das 2 redes de televisão que surgiram a partir daí, o SBT e a Block, que, infelizmente, não foi para frente. Agora que a gente fala da Tupi, aí até uma coisa importante não só para a história da TV, mas para você também, que até no programa do Gugu, que você deu uma entrevista para ele, o Gugu pegou algumas fitas da Cinemateca, né, do Arquivo Nacional, e a gente vê que a qualidade se perdeu, é uma má preservação, a gente vê como a memória desse país é maltratada. Você faz ideia de... se tem mais algum tape, alguma coisa que ainda está escondida, alguma coisa que está perdida, que dá para ser recuperada ou não? Como é que está esse acervo da Tupi? Você faz alguma ideia? Olha, se tiver acessível, deve ter menos de 1/3 do que foi produzido e feito naquela época. Eu te explico por quê. Naquela época, o videotape viajava pelo Brasil. Você fazia um programa aqui na Tupi, lá na Urca, gravava essa fita, o programa só entrava em 3 ou 4 estados ao mesmo tempo, Rio, São Paulo, Minas. O resto do Brasil, como não tinha conexão, ia por videotape. Então, essa fita viajava e o programa chegava uma semana na frente, uma semana depois. Você fazia o programa hoje e para chegar lá no Recife, para chegar em Manaus, para chegar em Belém, só chegava na outra semana porque ele era despachado de avião, aquelas fitas pesadíssimas que existiam na época. Muito bem. Essas fitas, quando voltavam, 10, 15 dias depois de terem ido, elas eram apagadas, porque não tinha a fita suficiente para novas gravações. E as fitas, conforme eu lhe falei, eram caras. Com isso, quase praticamente 70% desta memória sumiu.
Sumiu que foi apagando, foi apagando, foi apagando, foi regravando em cima, regravando em cima. De qualquer modo, eu tenho certeza que o Museu Nacional ainda tem, Nacional ainda tem um grande acervo. Você sabe qual é o problema hoje? É ver isso. Nós não temos uma fita, um VT, um aparelho de VT Ampex funcionando com qualidade. Então, você tem uma dificuldade. Até pouco tempo atrás, quando o Gugu levantou aquele material, quem tinha ainda um aparelho desses era a Record. O Gugu estava no SBT, eu acho, estava. E ainda estava no SBT, ou já estava na Record. Eu acho que ele já estava na Record, já nessa época. Ele na Record, ele conseguiu gravar, degravar algumas partes do programa. Muita coisa não veio mais, não tinha mais qualidade, estava amassada, estragada a fita, propriamente dito. Mas, de qualquer maneira, ele conseguiu fazer um programa, pegou lá 30 minutos de imagens soltas, não corridas, e esse é o acervo que tem. Nós não temos conhecimento de mais nada além disso, infelizmente. A gente sempre fala disso aqui porque é uma coisa muito cara para o meu trabalho, para esse canal, que é o resgate da memória da televisão. Então, a gente sempre luta. E quando aparece algo, principalmente do Flávio, como já apareceu até da Tupi, nossa, a gente se anima, né? Tem um ponto também que eu quero perguntar para você, que muita gente comenta até hoje, todos aqueles que lembram e assistiram Flávio, que era, claro, as opiniões polêmicas dele, né? Tem até algumas que a gente pode... que tem até no YouTube, que ele bate na mesa e fala tem que ter censura no país. Ele fala, tem que ter censura. Só que o Flávio sofreu com a censura. Ele foi cortado. E outra coisa, eles tinham, às vezes, um tom muito conservador, né? Às vezes nas palavras e tudo mais, porém, ele foi o cara que deu abrigo a Leila Diniz, que era perseguida pela ditadura militar. Então, vamos primeiro pelo primeiro ponto. O Flávio, quando ele era censurado, quando ele ficou fora do ar, naquela vez que ele foi até capa da Veja, Flávio fora do ar por, acho que 6 meses, mais ou menos, 6 semanas, né? Como é que ele reagiu a isso? Como é que foi esse sentimento dele ter sofrido na carne a censura da ditadura? Não, ele ficou muito deprimido. Veja, ele teve 2 momentos, 2 relações com a ditadura. Logo que ela foi implementada, ele, Flávio, ficou a favor, isso é inegável. Ali, logo no início, em 64, havia aquela coisa de passeatas na rua, quebra-quebra, greve e tal, e ele achou que aquilo estava uma bagunça, precisava dar uma disciplinada nessa bagunça. Só que, na Constituição a expectativa era que esse governo fosse um governo de transição rápida para que houvesse eleição em 65. Em 65 haveria uma eleição para presidente da República. E o velho estava trabalhando por essa eleição em 65. Simplesmente, nessa eleição, seriam candidatos, olha os candidatos, Carlos Lacerda e Juscelino Kubitschek, que iam tentar, o Juscelino ia tentar voltar, o Lacerda, naquela altura, já governador do estado da Guanabara, e os dois eram os candidatos. Seria uma eleição sensacional, uma eleição, né, com a simpatia, o charme e a competência do Juscelino e a inteligência brilhante do Lacerda. Seria uma grande eleição. Claro que o governo, os generais, tinham outras ideias e resolveram acabar com essa eleição, e a eleição só voltou a acontecer nos anos 90. É claro que, a partir do momento que a Revolução não admitiu mais a eleição e congelou o governo na mão dos generais, o velho se colocou contra e começou a bater tanto quanto possível, porque, ao mesmo tempo, instalou-se a censura, e o programa dele, apesar de ser ao vivo, tinha um censor que ficava junto do diretor de TV do programa com autorização para tirar do ar, e ele tirava. Tudo que incomodasse, tudo que era dito que podia dar problema. A própria Leila Diniz, e isso está na história, a Leila Diniz foi o governo que proibia ela de fazer o programa quando o governo resolveu suspender a Leila Diniz por imoralidade. Olha só, entre aspas. A Leila tirou uma foto linda
grávida já de quase 8 meses, de biquíni, e aquele barrigão enorme na beira da praia. E os caras acharam aquilo indecente, indecente. Olha só você. E aí começaram a persegui-la. Ela fazia uma novela naquele momento na Globo, foi suspensa da novela. Quando o papai soube, através do diretor do programa, o Eduardo Sidney, grande figura, o Eduardo Sidney Whitehurst, que a Leila estava suspensa lá, proibida de fazer programa, ele falou, bota ela aqui no ar que a gente vai ver se eles vão me tirar do ar. E ela ficou no ar. E aí começaram a ver ameaças, ela estava apavorada de ser pega e ser presa. Aí o papai pegou e levou ela para morar lá em casa, em Petrópolis, na nossa casa em Petrópolis. Ali ela passou 1 mês e meio lá, morando conosco, para se proteger de uma eventual prisão e tal, que acabou sendo arrefecendo e acabou não acontecendo, mas havia esse susto. E a gente teve o prazer de conviver com a Leila, que era uma pessoa luminosa, durante 30 dias, em função desse momento trágico que a gente vivia. É legal falar isso, porque assim, existe muito um achismo. O que seria o Flávio Cavalcante hoje? O que ele falaria da música e tudo mais? É uma coisa que a gente pode até tentar ter uma ideia, mas a gente nunca vai saber. Mas uma coisa interessante nesse ponto que você... Posso te dizer com certeza, o papai escreve, no final da vida, ele escreve de que ele acha que ele passou muitas vezes do ponto nas críticas, e ele diz que ele, naquele momento, no final da vida, ele não teria feito, se ele voltasse atrás, muitas coisas, muitas críticas, muitos tons ácidos demais, que passou do ponto. Ele reconhece isso. Quer dizer, é uma das coisas bonitas dele. Ele chegou a admitir que, em alguns momentos, ele, perseguido por essa tal da audiência da televisão, que precisa de audiência, vamos arrumar uma confusão, vamos arrumar um cenário aí de competição e tal, que você acaba passando do ponto disso e ele reconhece, no final, ele reconheceu que podia ter baixado a bola em alguns momentos. Desculpe, principalmente. O que é interessante, né, que tem até o áudio, né, até agradecer essa iluminada pessoa que gravou mesmo por áudio a volta do Flávio depois da suspensão, em que a primeira coisa que ele coloca é o Raul Seixas cantando Ouro de Tolo. Então a gente vê ali que sutilmente ou não, ele faz uma crítica à censura e também, querendo ou não, ao governo militar, né? Exatamente. Não, foi aquela música, aquela canção e aquela entrada foi escolhida a dedo. O censor ficava lá desde os ensaios do programa. E o censor consultou, não, essa música não pode. Eu falei, mas está autorizada, a música está liberada, está tocando nas rádios. Aí o cara ligou para a censura, aí Ouro de Tolo, Raul Seixas. Não, está liberado. Os caras não entenderam, os censores não entenderam a letra. E eles liberaram por distração, não era para ter liberado, entendeu? E aí, por engano, liberou, então vamos botar. E botamos isso. E assim ele fez com vários números que estavam proibidos, que ele falou, não, vamos disparada. Música que venceu um festival da Record, junto com a música do Chico, acho que a banda, as duas venceram juntas, foram 2 primeiros lugares, disparada. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar, eu venho lá do sertão. Essa música também foi censurada, era para ter sido censurada, só que eles só descobriram segundo as intenções da letra muito tempo depois. A censura era burra, aliás, como toda ela. Toda censura é burra e a gente pode provar que todo censor é burro também, né? Isso que é o lado bom, né? Censura não tem lado bom, mas pelo menos o não entendimento das letras fez com que grandes clássicos entrassem aí nos discos, nas rádios, na televisão e, enfim, né? Que pudesse colocar algum tipo de sabor, de livramento, enfim, para o povo que na época
estava amordaçado, né? E a gente sempre fala que a censura é burra de todos os modos, né? Falando nessa questão da música, né, que a gente entra, o Flávio, ele foi um revelador de grandes nomes da música, né? Na Grande Chance, um Instante Maestro também. Aliás, o Flávio também, ele era genial nos bordões, né? Ele tinha o timing da televisão, que era um negócio único. A satisfação dele na música, que a gente via também pela qualidade de trazer isso, como era para o Flávio também lidar com sucesso também nessa questão musical e às vezes até crítica, que muito como a gente falou, às vezes o Flávio era criticado pelas opiniões dele. Como é que ele lidava com isso no íntimo? Como é que era o Flávio, como é que eles também, vamos colocar assim, como era o Flávio escutando música em sua casa na tranquilidade? Olha, bicho, é o seguinte, você pega a Bossa Nova, você pega de Ari Barroso até a Bossa Nova, passando pelo Noel Rosa, o papai era apaixonado por todo esse tipo de música. Ele ele odiava, e sim, pode até dizer preconceituosamente, a música caipira sertaneja, porque os ouvidos dele, de carioca, de Copacabana, não foram educados para ouvir música sertaneja. Ele ouvia, era samba canção. Ele ouvia Vinícius de Moraes, ele ouvia Tom Jobim, ele gostava disso. E os cantores que ele procurava também, que ele gostava, eram cantores que interpretavam esses artistas que ele adorava. Então, ele tinha uma resistência muito grande para a música fora do circuito do Rio de Janeiro, da moderna, do moderno samba-canção. Ele próprio foi compositor de uma música que até hoje rola aí, o Manias. Dentre as manias que eu tenho, uma é Gostar de Você. Ele era um bom compositor, ele era um bom letrista. Ele fazia música em parceria com um tio dele, o meu tio, irmão dele, Celso Cavalcante. Ele gostava de música. Ele adorava, ele tinha um convívio com o pessoal de música. Ele era amigo pessoal de Dorival Caymmi. Ele era amigo pessoal da Helena de Lima, ele era amigo pessoal da Maísa Matarazzo. A Maísa estava exilada, se sentindo mal, em Lisboa, fora do Brasil, afastada e tal. O pai foi lá, trouxe ela de volta, botou no júri, vai cantar, a gente precisa de você. Então, enfim, ele tinha uma seleção restrita das músicas que ele gostava e dos compositores que ele não gostava. E algumas músicas, como, por exemplo, Teixeirinha, com Coração, né? Incêndio, aquela morte do Teixeirinha, minha mãe morreu queimada, aquilo ele execrava e explorava aquilo para se tornar um pouco até grotesco, um negócio de propósito, porque ele achava aquilo um absurdo. Você vai fazer uma composição, minha mãe morreu queimada, que coisa estúpida. E é isso, esse conflito, essa polêmica que dava luz para ele tocar as coisas. Vamos receber, com a emoção que merece, Silvio Caldas. E este país tão grande assim cabe inteiro em meu coração. Silvio, querido, Fernando Lobo acabou de me dizer uma grande verdade. Silvio Caldas e Dorival Caymmi só de 2000 anos. Muito obrigado. Tem outro ponto que você falou dessa questão das polêmicas, que tem um vídeo que eu acho sensacional, que era do programa da Tupi chamado Abertura, em que ele é o primeiro entrevistado, que era o Sargentelli, e que é uma porrada dali e uma porrada daqui. Isso. E a gente vê que o Flávio, ele não foge, e ele até
conseguia utilizar aquilo que vinha contra ele a favor dele. Queria que você contasse um pouco desse jeito do Flávio, que por mais ali que a gente não via aquele, assim, ele poderia estar irritado, mas a gente não se via ele incomodado. Ele gostava do enfrentamento, né? Ele adorava, não gostava, ele adorava o enfrentamento, ele adorava. Ele tinha o seguinte: eu penso assim, eu sou autêntico no que eu estou pensando. Eu não estou importando se eu estou sendo absolutamente correto, mas eu estou sendo sincero. A sinceridade me protege, porque eu não estou aqui inventando e nem estou disfarçando, e o telespectador vai sempre saber o seguinte: essa é a opinião do Flávio. Eu posso até não concordar, mas é a opinião dele, e ele está dando a opinião dele, e as pessoas não têm o hábito de dar opinião. As pessoas, para se protegerem, não, deixa lá, porque vai sair uma notinha contra mim, e eu estou me lixando para sair uma notinha contra mim. Aliás, eu peço, bote uma notinha contra mim, porque isso me ajuda a construir minha carreira. Bota, pode provocar, bota. Tem uma entrevista dele no Pasquim. Você se lembra do Pasquim? Foi um clássico do jornalismo urbano carioca nos anos 70, onde faziam as reportagens mais deliciosas, mais agressivas e mais de oposição ao sistema e tal. O papai fez uma entrevista no Pasquim com aqueles 6 craques lá, Tasso de Castro, Milô Fernandes e tal. E essa entrevista, que foram de páginas e páginas e páginas, essa entrevista foi uma coisa muito épica e ficou famosa porque ele foi massacrado por 8 caras e ele saiu tranquilamente com os 8 caras, mas tranquila e confortavelmente. E eu cheguei para ele, na hora que ele estava indo para a entrevista, eu sabia que a entrevista ia ser muito agressiva. Cheguei: pai, eu vou contigo. Não no sentido de segurança, claro que não, mas no sentido de estar lá junto, apoiar. Ele vai receber muita porrada. Eu falei: não, que vão dizer que eu estou com medo, que eu estou levando capanga. Eu, magrinho, falei: pô, esse capanga aqui é ridículo, não dá para mim segurar, não dá para eu segurar essa, não. Acabou o programa, a entrevista demorou horas. Quando terminou, todos foram confraternizar com o papai num restaurante, onde eles beberam cargas e cargas de uísque em comemoração à entrevista. A entrevista ficou uma das entrevistas mais famosas do Pasquim, que foi essa entrevista que o velho deu. Moisés Veltman, pergunta a você. Há alguns meses, você me confidenciou que no seu último período de ostracismo, você passou por um profundo processo de autorreforma religiosa e que nunca mais faria certas coisas como no passado. Não. A pergunta já pecou aí, Moisés. Cuidado, Moisés, já pecou aí. Não houve isso, não houve esse papo entre nós, não. Nunca mais faria o negócio do passado, é mentira. Vou concluir. É mentira. No entanto... É da equipe de Silvio Santos, né, Moisés? No entanto, em seus últimos programas, por sinal muito bons, você voltou a apelar violentamente para o sensacionalismo. O que é que houve, Flávio? Eu não sei o que eles chamam de sensacionalismo. Eu sou obrigado a fazer, como comunicador, o sensacional da frente das câmeras. Sou obrigado a trazer isso. Sensacionalístico é que você quer falar e não sabe. Bom judeu, querido. Sensacionalístico é o rascunho do sensacional. Eu ter a preocupação de trazer o sensacional é minha obrigação de profissional. Se vocês no Silvio Santos não estão faturando tanta audiência como eu no meu, o problema é aí de equipe. Então procurem um sensacional. Se quiserem, dão uma passagem aqui na URGA, que a minha equipe ensina onde está o sensacional. Um dos pontos interessantes que a gente fala dessa questão do enfrentamento, até quando teve um Arquivo N da Globo News em homenagem ao Flávio, você propriamente fala uma coisa que eu achei muito interessante. E até muitas pessoas até vieram falar, pô, o próprio filho, mas isso que é muito legal, porque você falou também com toda a sinceridade, em que você até fala que seu pai tinha, às vezes, uma dramaticidade do tipo, estou parando, e não parava, né? Estou parando, tirava aqui o óculos, né? Estou parando, Aquilo fazia parte da televisão dele, né? Aquilo fazia parte dele segurar o público para ver se acompanhasse mais o que o Flávio vai sair do ar, não vai? Era também, ou realmente era só o jeito dele mesmo, ou era premeditado?
Não, de vez em quando ele fazia isso premeditado, de vez em quando ele fazia isso com muita autenticidade. Por exemplo, essa fase final dele, nós todos lá em casa estávamos numa angústia muito grande, que minha mãe estava muito mal de saúde, muito mal. Ela acabou falecendo um ano depois dele, ela ficou ainda um ano, mas ela tinha problemas de derrame cerebral e ela não conseguia ter uma vida normal. Ela usava fraldão, ela usava cadeira de roda, ela sofria muito, e isso, obviamente, isso minou muito o papai. E aí ele chegava na televisão e descarregava, eu não estou pensando em parar. Ele estava pensando era no sofrimento que mamãe estava sentindo e sentindo. Nós todos, lá em casa, eu e minhas duas irmãs, uma irmã, infelizmente, faleceu há 4 anos atrás. Nós éramos 3. Mas nós todos lá em casa, nós 3 lá em casa, todos estávamos sabendo e preparados que mamãe iria partir muito brevemente. E papai sentia isso doía nele de uma maneira terrível. E ele levava esse troço para o ar. Tá? Então, quer dizer, é claro que uma vez ou outra, fora dessa situação da mamãe, ele exagerava um pouquinho, enfim, para chamar atenção, para despertar a controvérsia. Ele dizia muito fortemente, quer dizer, eu não tenho que procurar agradar todo mundo. Eu tenho que procurar ser sincero com os meus pensamentos, mesmo e principalmente se os pensamentos desagradarem alguém. Que bom que desagradem alguém, não tem problema, vamos lá, vamos para o embate, vamos para a conversa. E eu acho que era isso que ele queria, que ele fazia. É até importante a gente citar a Belinha, que Isso. foi a grande companheira do Flávio, o modo como ele falava nas entrevistas, nas revistas e tudo mais, o amor que ele tinha pela Belinha. A Belinha segurou muita barra também nesse período da censura e tudo mais, né, Flavinho? Foi uma fase assim que ela sempre esteve do lado do seu pai, né? E não esqueça o seguinte, mamãe foi a primeira secretária de papai. Os primeiros programas do papai quem datilografava era a mamãe. Mamãe era a secretária dele. Tá? Mamãe era uma pessoa muito culta, falava 4, 5 idiomas, estudou nos Estados Unidos e tal. Ela tinha uma bagagem cultural muito grande. Eu aprendi a ler com ela os livros e tal. E ela ajudava muito o papai, principalmente no início, onde ela também escrevia para ele. Ele já recebia o programa muito encaminhado por uma mãe que ia batendo com aquela rapidez que ela batia e tal. Então, ela sempre foi uma companheira, além de mulher, esposa e mãe, ela era uma colega de trabalho dele na fase inicial, na fase onde ele estava se projetando. E ajudou muito ele, enfim, dava muitas coisas para ele ler, para ele curtir, para ele entender. Flávio, não é bem isso, não. Dá uma olhada nisso aqui, veja se você não acha que essa posição tá melhor. E o papai ia nas águas dela, de braços abertos, feliz da vida. Foi uma grande companheira. É muito bacana a gente lembrar da Belinha, porque ela é uma figura extraordinária, claro, na sua vida, né, como mãe, mas também como esposa do Flávio. A gente até vê, tem até a estreia da Hebe, em que ele leva a Belinha até o programa da Hebe. Ela já estava debilitada na época, e o carinho também dos colegas do Flávio com a Belinha, né? É verdade. Ela era muito querida de todo mundo, ela era conselheira da Hebe. A Hebe ia lá em casa se reunir com mamãe trancada para conversar de alguns problemas dela. Ela foi conselheira de muita gente, sabe? Léia Penteado, secretária de papai, nossa assessora querida, ela ia lá, conversava com a Léia, com a mamãe, sobre os problemas dela, Léia, que ajudava a mamãe a orientar. A mamãe tinha uma capacidade de entender as pessoas, de olhar e entender as pessoas
e dar palpites quando solicitada, quando não solicitadas, ela não se metia, mas ela tinha esse poder. Ela era uma conselheira de muito peso, muita cultura, muita instrução. Ela foi nosso sinal aí, nosso farol para a gente tocar a vida, muito lúcida. Não, com certeza, junto com o Flávio, a gente tem que sempre lembrar da Belinha também. Bom, agora falando um pouco de você, Flávio, eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente, é claro que todos os detalhes, claro, vai estar lá no livro, não vamos dar um spoiler, comprem o livro, leiam, se deliciem com a história, que, por favor, o livro aqui é só apenas um aperitivo. Até no ponto, assim, não apenas de você estar ao lado do Flávio, mas também a televisão nos anos 70, enfim, os anos 80, como é que era trabalhar no programa do Flávio, estar ali junto com o Flávio, e como era a movimentação naquela época? Sempre lembrando que não tinha internet, não tinha fax, não tinha e-mail, não tinha nada, era só um telefone e olhe lá. Como é que era? Ponte aérea, para você fazer uma ligação para São Paulo do Rio, era mais rápido você pegar um avião da ponte aérea, ir a São Paulo, fazer uma reunião e voltar. Eu fiz isso dezenas de vezes. Quer dizer, a ponte aérea era mais rápido que um telefone naquela ocasião, onde você tinha que tirar o telefone do gancho e botar num disco, onde ficar esperando linha, porque a linha, para chegar, para você fazer a ligação, demorava 40 minutos, 1 hora, de acordo ali com o momento de rush de trabalho e tal. Então, realmente, era uma televisão, tudo era muito mais, tudo era complicado. E eu ajudava o papai, principalmente nas relações comerciais, a gente tinha uma parte da remuneração era fixa, da Tupi para o programa, para a gente, e outra parte a gente podia captar patrocinadores. E tivemos dezenas de patrocinadores, Skol, Esso, Shell, e vai por aí afora. E esses patrocinadores que ajudavam a viabilizar os custos do programa. Eu captava isso, eu negociava com esses patrocinadores. Eu digo sempre que não era das missões mais difíceis do mundo, porque o programa era líder de audiência e todo mundo queria ver. Então, vender um programa de muita audiência que todo mundo quer ver é fácil. Você não precisa ser nenhum gênio, está entendendo? O difícil é vender programa 1h30 da manhã, que dá traço de audiência. Esse é difícil. Esse o cara é bom, esse se vender é bom. Eu não fui esse cara, não. Eu só vendia best-seller, que era o programa do velho. Mas, de qualquer maneira, você tem uma relação complicada e o cliente nunca está satisfeito, sempre quer um pouco mais, quer mais do que você está podendo entregar naquela hora e tal. Eu me lembro de uma história que está no livro, e eu vou contar rapidamente, a história de uma luta com o Éder Joffre. O Éder Joffre tinha acabado de voltar a ser campeão mundial, numa categoria acima da que ele ganhou na primeira temporada dele de boxe, que era galo. Ele ganhou uma categoria acima, peso médio, alguma coisa. Ia fazer uma luta, demonstração, com um lutador peruano, me parece, importante, e tal. E a luta era uma luta complicada. E ia ser ao vivo, feito diretamente do ginásio lá da Bahia, um ginásio de esporte que tem lá na Bahia, essa luta ia ser, e o programa ia transmitir ao vivo essa luta. Ao arrumar o patrocinador me disse, vem cá, e se o Éder ganha essa luta no primeiro ou segundo assalto, você está me prometendo aí um comercial por cada break, round de 1 minuto de descanso. Esse 1 minuto de descanso você está me prometendo. E se ele ganhar no segundo assalto, e os outros comerciais, como é que ficam? Eu não tinha essa resposta pronta. Vamos ver, tal, não sei o quê. Aí eu fui conversar com o Éder, na véspera da luta. Éder, você vai derrubar esse cara? Logo, eu falei, não sei. Eu acho que é uma luta para 5, 6, 7 assaltos, pelo menos. Vai ter que preparar o cara antes, amaciar, dar uns cacetinhos só para amaciar. Eu acho que é uma luta para 6 assaltos. Não, 6 assaltos está ótimo. Começa a luta ao vivo, conforme eu falei, o Éder quase cai, leva um soco
de jeito, no primeiro round, quase cai. Foi salvo literalmente pelo gongo. Quando começou o segundo assalto, o Éder partiu para cima do cara e derrubou o cara. E ele me disse, olha, se eu for esperar 4, 5 assaltos, eu vou cair. Eu tenho que derrubar. Aí partiu assim, pá! Eu falei, pô, meu patrocinador, ferrou meu patrocinador dos 6 comerciais. O patrocinador adorou depois a repercussão da luta, acabou se compondo com a gente acrescentou uns comerciais de bonificação para ele logo depois, e é vida que segue. Mas, enfim, essa história está no livro, eu acho curiosa isso, porque eu tinha que ver se o Éder não derrubava o cara logo, pelo amor de Deus. Essa é a... Não. E todo mundo acha, né, Flávio, que é facílimo vender, né? Que mesmo que às vezes você tenha um produto, às vezes tem pessoas que ficam receosas. Vender para televisão é uma arte, né? Vender para fora a televisão é uma arte, né? É verdade, é verdade. Não é fácil. Não é uma arte, é uma técnica e é uma ciência também, porque você tem que enquadrar o negócio que o cliente, que o patrocinador vende com a tua grade de programação. Não adianta você vender, sei lá, capuz para esquimó no Rio de Janeiro. Ninguém vai comprar. Então, você precisa adequar a necessidade do cliente à sua programação e à sua grade de programação. Quando você vai vender Roberto Carlos, você vende Roberto Carlos para um determinado público de clientes. Quando você vai vender um cantor de ópera e tal, você vai vender para um outro público. Então, essa adequação que é a base, né? Parece que é um feijão com arroz, mas não é a base de tudo isso. Então, eu tinha vários clientes cadastrados lá, e eu tinha um cliente para o produto. Você tem a cara desse programa e desse produto, desse sujeito que vai entrar no ar. E o cara achava também, não, realmente, pode até não fazer, sei lá, não tem grana na hora e tal, mas essa adequação é uma coisa que eu fui aprendendo por instinto e por ouvir os gênios da publicidade me ensinando. Eu tive uma escola muito grande de talentos no mercado publicitário que foram me dando as dicas e eu acho que eu aprendi muito com isso. Falando em talentos, né? Antes da gente já caminhando aqui para a reta final do nosso bate-papo, haviam, além do Flávio, eu vou tirar a Hebe, porque a Hebe ficou um tempo afastada da televisão, né, voltou, ficou alguns anos fora da TV, mas haviam 3 nomes que faziam a cabeça do público e eram grandes campeões de audiência. Flávio, Silvio e Chacrinha. Esses 3 eram os cabeças dos programas de auditório. Como era a relação do Flávio com os competidores? Porque ele competia com o Silvio e também com o Chacrinha. Como era a relação dele com essas 2 feras da comunicação? Olha, papai, eu não me lembro do papai ter convivido muito com o Chacrinha, tá? Não me lembro. Pode ter tido um ou outro encontro e tal, não sei o quê. Se bem, ele achava que o Chacrinha representava um segmento da população brasileira que ele jamais iria suprir. Então, e que o Chacrinha não iria suprir jamais o segmento que ele representava. Então, ele queria paz e felicidade e sucesso para o Chacrinha. Cada um com o seu público, cada um com as suas necessidades, cada um com as suas emergências. Então, eles se davam... Eu me dava bem com o Chacrinha, Inclusive, teve um momento aí na carreira do Chacrinha que ele rompeu lá, teve uma briga com o Boni, e ele pediu demissão da Globo. E eu fui, a pedido do diretor da TV Tupi, eu fui à casa do Chacrinha convidar o Chacrinha para ir para a Tupi. Eu fui. E o Chacrinha me disse, você vai abrir espaço? Você vai... Não, mas assim, seu pai. Eu falei, porra, Chacrinha, você, vai ter seu horário, e papai é papai, vai ter o horário dele. Ponto. Não tem... Vocês não vão concorrer. Pelo contrário, o velho vai ficar muito feliz, porque aos domingos à noite, depois das 8 da noite, ele não vai ter você de concorrente. Ele vai estar no ar. E você vai ter teu espaço. E também não vai ter o papai de concorrente. Você vai abrir num outro dia de semana, onde o papai não vai ter programa. Melhor para todo mundo. E ele foi para a Tupi, fez uma brilhante trajetória lá, e feliz da vida. O Silvio já é diferente. O
Silvio, eu trabalhava com o Silvio, era diretor dele em Brasília, conforme eu já falei, e papai estava lá na Bandeirantes fazendo um programa diário, Boa Noite Brasil. Bom, papai reclamou comigo que de vez em quando estava atrasando lá o dinheirinho lá dos honorários dele. E ele falou, pô, Flavinho, você vê, eu já sofri tanto na Tupi com esse negócio de atraso de pagamento, perdi a casa de Petrópolis, blá, blá, blá. Pô, pode começar tudo novamente. Claro que nunca chegou ao ponto que chegou lá com a Tupi, mas ele já tinha lá uns atrasozinhos. Aí eu peguei o telefone, eu, o diretor do Silvio, falava com ele normalmente uma vez por semana, liguei para o Silvio, falei, Silvio, tudo bem e tal, despachei com ele algum assunto do dia e disse para ele, vem cá, você me diga com franqueza, coisa que, aliás, o Silvio é mais na vida, é franco. Silvio, me diga uma coisa, você tem interesse em Flávio Cavalcante no SBT? Cara, eu juro para você, o Silvio ficou, sei lá, uns 15 segundos em silêncio. Eu falei, pronto, deu merda. E aí ele disse, não. Eu falei, ok, um abraço, tchau. Ele falou, não é assim, não. Eu preciso lhe explicar. Eu falei, não, você não tem que me explicar nada. Você é o dono da emissora. Eu te fiz uma pergunta, você me deu a resposta e você não me deve explicações. Até porque eu fico numa posição chatérrima, porque eu sou teu diretor aqui e filho de Flávio Cavalcante. Então, você não tem que me explicar. Não, eu não abro mão da explicação. E aí ele me deu a explicação. A explicação dele é que o SBT ainda estava muito jovem ainda, muito iniciante. Não tinha uma estrutura boa para dar de apoio para a produção ao programa do papai. O SBT, segundo ele, naquele momento só cabia um grande líder, ele, Silvio Santos. Por falta de estrutura, não é por excesso de talento, é por falta de estrutura. No dia, daqui a 1 ou 2 anos, eu tiver uma estrutura, eu quero seu pai, mas agora eu acho meio cedo. Seu pai vai acabar batendo de frente numa emissora sem grandes núcleos estruturais, de equipe, de produção, de cenário, de iluminação, de câmeras e tal. Por isso é que eu não quero. Eu falei, ok, senhor, obrigado. Tchau, desliguei o telefone, fiquei na minha, não comuniquei nada ao papai, que ia ficar chateado comigo se soubesse que eu tinha pedido essa função para o velho no SBT, quando me liga o Luciano Calegari, sei lá, 40 minutos depois, que você sabe quem é, foi o superintendente de programação do SBT, naquela fase gloriosa, fase inicial do SBT, o Luciano, uma grande figura, grande amigo. O Luciano me liga e diz, Flávio, que história é essa de Flávio Cavalcante vir para cá? Eu falei, não, peraí, pô, não é assim. Eu falei com o Silvio, assim. Aí expliquei para ele já sabia de tudo, que o Silvio tinha contado para ele. Não, mas e se a gente quiser? Quanto é que ele quer? Eu falei, não faço a menor ideia. Eu vou ter que consultá-lo. Não, mas você consulta, mas em off, não é uma oferta. Não, ele nem fez a oferta ainda, então não tem oferta. Tudo. Deixa eu ver com o velho. Aí liguei para o papai, tudo bem e tal, e aí, pai, se na hipótese de você receber um convite do Silvio para você, você vai? Ele, não vou. Eu falei, pô, peraí, não vou. Sabe por quê? Porque aquela emissora, ele disse a mesma coisa que o Silvio me disse, porque aquela emissora ainda é pequena, só tem espaço para um grande líder, que é o Silvio Santos, não tem espaço para dois. A mesma coisa que o Silvio me disse, ele me disse para não ir. Eu falei, mas pai, e se eles abrirem um caminho? Porque o Silvio faz um programa por semana, pô. Não vai fazer 2, não vai fazer 3, não vai fazer 4, e precisa de uma programação, pô. Você é o cara... Oh, vamos ver e tal, todo assim, cheio de não vamos ver e tal. Aí eu falei, você topa conversar? Com o Silvio, não. Silvio, não. Falei, qual é o problema de conversar com o Silvio? Não é, ele não tem um executivo lá, que é o Luciano Calegari. Eu converso com o Luciano. Aí fomos a São Paulo. Luciano, na época, o diretor comercial do SBT, na época, Ricardo Scalamandré, uma figura sensacional, e eu fomos à casa do papai fazer conversa, sondá-lo. Não foi ainda uma conversa, sondá-lo se ele vinha ou se não vinha. E foi muito engraçado. O Silvio mandou um recado pelo Luciano para que depois de 1 hora, 1 hora e meia de papo com o papai, eu ligasse para o Silvio.
para dizer a ele, fazer uma narrativa de o que estava rolando lá. Aí eu saí disfarçadamente em determinado momento, fui lá para o escritório do papai, liguei para o Silvio, e aí, como é que estão as coisas? Está conversando, está fazendo um cenário financeiro do programa, parará, parará, parará. E ele pediu quanto? Seu pai pediu quanto? Aí eu falei, tanto. Aí ele me disse, fecha agora. Eu falei, ué, você não queria, você não podia, não sei o quê. Essa oportunidade eu não perco, não. Aí fechamos e o velho foi feliz da vida, passar os últimos 3 anos da vida dele lá. E até tem um ponto que é histórico, né? E que todos os livros, quando falam tanto do Silvio ou da história da televisão, citam que quando o Flávio se foi a primeira vez na história que uma emissora saiu do ar até o fim do sepultamento, voltando no ar, ficou fora do ar em respeito a isso. Isso é um ponto, isso mexeu tanto com as pessoas que os meus pais, meus avós, outras pessoas comentavam que aquilo foi um negócio assim tão bonito, né? E como é que foi para vocês, num momento tão difícil, ver uma emissora do tamanho que já era o SBT, uma rede de televisão, fora do ar? Ele gerou um caracteres dizendo que a emissora estava fora do ar de luto pelo falecimento de um de seus grandes comunicadores, um dos maiores comunicadores da história do Brasil. Fez lá um texto muito bonito. Eu preciso dizer o seguinte, o Silvio foi a primeira pessoa que chegou no hospital quando o papai faleceu. A primeira pessoa que chegou lá foi ele com a mulher dele, foram lá juntos me abraçar, enfim, foram de uma fraternidade assim, inegável. E só dizia para mim assim, o que você precisar, você tem. O que você precisar... E eu dizia assim, porra, preciso do papai de volta, né? Quer dizer, não, mas o que você precisar, o que eu puder fazer, o que sabe, tudo. Botou lá um diretor dele lá na casa, lá no hospital de plantão, para se eu precisar de alguma coisa. Eu quero um grampo. Calar o grampo, que foi emocionante. Dinheiro, que você precisa de dinheiro. Não, Silvio, obrigado. Papai está com seu dinheirinho bem e tal. Enfim, essas coisas. Ele foi de um carinho extremo e ele me comunicou essa coisa de que, olha, mandei tirar, eu não sabia o que fazer para saudar seu pai. E mandei tirar a emissora do ar, um sinal de luto, e eu só vou botá-lo no ar depois que seu pai embarcar. Na realidade, ele botou por volta de 11h30, meio-dia do dia seguinte, quando o avião que trouxe o papai para o Rio e depois para Petrópolis, onde ele está enterrado, onde nós temos o túmulo da família, aí ele voltou ao ar lá para meio-dia. De qualquer maneira, ele ficou fora do ar de 7 da noite até o 11h30, meio-dia, num gesto maravilhoso. Ele disse coisas que... Você sabe que uma vez, há pouco tempo atrás, eu estava conversando com ele, Silvio, falei, Silvio, sabe que você me disse isso? Ele falou, eu te disse isso, disse. Cara, mas eu falei isso a sério? Eu falei, falou. Ele falou, puxa, que legal que eu sou, hein? Ele chegou para mim, minha irmã, Fernanda, essa que eu falei, que faleceu, ela era assistente do papai. E uma das conversas que o Silvio teve comigo foi o seguinte, olha, eu contrato ela como assistente aqui de produção do programa, para trabalhar aqui, e eu combino com você uma coisa, eu não vou demiti-la jamais. E aí a Fernanda não foi trabalhar com ele, porque a opção dela e nossa era que ela ficasse com mamãe. Mamãe realmente já estava, conforme eu lhe falei, nessa fase final, de derrame e tal. Mas o Silvio abriu a porta do SBT, as portas do SBT, com esse gesto para mim. Eu sou muito grato a ele, a gente trabalhou 18 anos juntos, e eu não tenho uma queixa sequer do homem e do profissional Silvio Santos. Não tenho nenhuma queixa dele. É um homem de bem, é um homem íntegro, é um homem que faz o que combina com você. Ele é ruim de combinar. E ele está certo. Ele tem que ver todos os pontos, os aspectos positivos, negativos. Ele é ruim de combinar.
Mas se ele combinou com você, esquece. Está resolvido. Não, e é muito importante citar isso porque é um gesto que nunca mais ocorreu. Então, é o respeito que o Silvio tinha, não apenas pela pessoa, mas pelo profissional, né, Isso. que foi Flávio Cavalcante. E é por isso que esse seu livro é importantíssimo, porque vou fazer 37 anos, eu não vi o Flávio. O Flávio se foi quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu não vi o Flávio, mas eu li, porque o Flávio ele ficou tanto em mim, sem nem ter visto ele, porque meus familiares assistiam o Flávio. Então, para você ver, quando tantas pessoas que estão ao seu redor falam daquele cara que fazia isso com o dedo, chamando os comerciais, tirava o óculos, fazia reportagens, tinha aqueles momentos assim das opiniões dele firme, a gente tem que entender quem foi ele e a força da comunicação que o Flávio teve. E para você, Flávio, ele foi seu pai, né? Então, eu sei que é difícil, né, a gente falar qualquer coisa do modo pessoal, né? Principalmente depois de quase 40 anos da partida dele. Mas se você pudesse resumir, eu sei que é difícil, mas qual foi a principal lição que ele deixou para você como pessoa e também como profissional, já que você também embarcou no mundo da televisão, foi apresentador também. Como é que... Eu não tinha essa bossa dele. Inclusive, eu sofria de uma timidez crônica. Eu não conseguia ser espontâneo na televisão. Por isso é que eu me resguardei me escondi atrás das câmeras, trabalhando em produção, trabalhando em comercialização, trabalhando em direção de rede e cuidar da emissora como um todo. Enfim, eu realmente, apresentador, não era o meu barato. Infelizmente, eu até gostaria de ter sido, mas não é. Ficava forçado demais. Você sabe aquele ônus de você ser, com licença do exemplo, você ser filho de Pelé, jogando futebol? It is not mole não, meu amigo. It is not mole não. Eu fui filho de um Pelé na televisão. Não dá, fica meio ridículo, patético você não vai fazer igual, você não vai fazer tão bem, você não sabe. A não ser que você fosse fazer outra coisa, tipo assim, vou fazer um programa humorístico, aí é outra coisa. Agora, um programa de auditório apresentar, não dá, porque vai ser sempre uma cópia, um borrão, ruim e tal. Então, agora, sobre a minha relação com ele, nós fomos tudo. Nós fomos pai, às vezes brigão, cobrador, mas ele foi um amigo com quem a gente compartilhava muita coisa importante, mas ele foi, acima de tudo, um exemplo. Papai nunca cometeu uma indignidade na vida. Ajudou muita gente, de todos os matizes, ajudou quem precisava. Nunca fez campanha disso, nunca comunicou e nunca abriu isso. Mas a nossa casa era um repositório de pessoas que viviam e passavam por necessidades. E ele botava lá dentro de casa. E fazia questão de não dizer para ninguém. E eu não digo em respeito a ele. Mas tem um monte de gente do meio político, do meio artístico, que passou temporadas lá em casa quando estávamos sofrendo alguns problemas. Tá? Enfim, então, esse exemplo dele de integridade é o grande presente que ele me deu para a vida. Quer dizer, faça tudo o que você quiser, mas não sacaneie ninguém. Bom, então eu acho que a melhor forma da gente encerrar esse bate-papo é um aperitivo para o livro Senhor TV, A Vida com Meu Pai, Flávio Cavalcante, da editora Matrix. Já está à venda. Então, se você gosta de televisão, se você gosta de comunicação, vai atrás. Aí o livro aí, ó.
Olha que beleza. Então, não, isso daí se você gosta de comunicação ou não, vale a pena, porque o Flávio foi um dos maiores nomes da nossa comunicação e, claro, contado por seu filho, que também é um incrível profissional da televisão. O Flavinho tem uma história incrível também nos bastidores, é um grande profissional e que me deixa muito feliz, porque eu admiro a história do seu pai, já queria muito falar aqui. Nesse canal já falamos do Silvio e do Chacrinha. Estava devendo falar ao Flávio e você abriu essa... e você abriu essa oportunidade para que a gente falasse do seu pai, e não só do seu pai e do seu trabalho. Além do livro, tem mais algum projeto, Flávio, que você queira contar? Como é que estão as coisas? Não sei, o projeto a gente não conta muito não, porque está muito cru ainda, mas acho que ainda tem espaço para fazer alguma coisa em cinema com Flávio Cavalcante. Ponto. Tá? Acho que há um espaço ainda para isso, e é uma coisa que eu estou começando a trabalhar. Vamos fazer. Devo escrever um outro livro, sem pressa. Escrever um livro não é brincadeira, foi um parto, mas eu tenho, sim, outras ideias, e por que não uma história de Flávio Cavalcante contada no cinema? Uma boa história, e ele tem histórias ótimas para contar. E seria sensacional, tem espaço para cinema, para série, para documentário, que não falta, e é o espaço que o Flávio merece. Em vários meios, temos streaming, enfim. Tomara que toda essa ideia seja feita igual foi o livro. Flávio, muito obrigado, parabéns pelo livro e valeu mesmo, foi uma honra falar com você. Também foi um prazer falar contigo, muito obrigado por tudo, e vamos lá, vale a pena, acho, ler o livro, não pelas minhas histórias, mas pelas histórias que eu conto, e as histórias que eu conto são excelentes. Então tchau. Tá aí. Tá, para todo mundo, Senhor TV A Vida com meu pai Flávio Cavalcante nas livrarias e também na internet. A todos vocês que acompanharam esse vídeo, muito obrigado, valeu mesmo. Espero que ao longo desse ano a gente possa fazer mais vídeos como esse, que foi de extrema importância, principalmente para resgatar o nome e a memória da nossa televisão e de Flávio Cavalcante. Tchau, pessoal, muito obrigado, valeu. Qual é a música do senhor que o senhor disse que eu critiquei e pedi para tirar de circulação? Socorro! Socorro, a sua cara é uma cara de cachorro. Olha, só me permita, na época, essa música, olha, Flávio Cavalcante, você vai me perdoar. Naquela época da briga, inclusive eu e o Orlando Dias temos uma porção de entrevista dizendo que nós tínhamos feito essa música, Cara de Cachorro, em homenagem ao Flávio Cavalcante. Mas eu peço desculpas, isso foi um momento de raiva, tá compreendendo? Como também eu tive uma música gravada em São Paulo, pro Flávio Cavalcante, que dizia, doutor, faça um transplante na língua do Flávio Cavalcante. Eu mesmo parei de tocar a música porque depois eu vi que o seu Flávio Cavalcante era um homem bom, que ele era... Mas como é a música que o senhor fez pra mim? Doutor, faça um transplante na língua do Flávio Cavalcante. E você eu mesmo parei, eu quando senti que não era o seu Flávio, que era o seu Carlos Renato, que catucava ele por trás para prejudicar a gente, eu parei.